Gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz assim: E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitindo que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamado casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covis de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temia, porque todas as multidões se maravilhavam de suas doutrinas. E, em vindo à tarde, saíram da cidade. Quando chegou a tarde, saíram da cidade. Bom, irmão, analisa. Se Jesus Cristo hoje estivesse dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, você acha que ele ia comprar uma coxinha, comprar um salgado, comprar um bolo na porta da igreja, comprar CD na porta da igreja, comprar apostilas dentro da igreja, né? Hoje em dia, irmãos, se esquece da palavra. Protestante não protesta mais. Hoje são ministérios, igrejas de gentios, né? Não são de protestantes, não são de pessoas que realmente se preocupam com a palavra de Deus. Aqui Jesus chega no templo, tá lá o pessoal vendendo, e eles vão, e Jesus vai e expulsa todo mundo do templo, irmão, porque estava vendendo, estava fazendo da casa de Deus de comércio, estava fazendo do templo comércio, e Jesus foi contra isso daí. E você? Está sendo contra? Ou você está se afiliando porque dá dinheiro, né? Hoje em dia os pastores fazem rifa em cima de púlpito, né? Fazem rifa, promove sorteios, bingo em cima de púlpito. Se Jesus Cristo tivesse dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, ele ia concordar com isso? Ele ia concordar em comprar uma cartela de bingo para ser sorteado? Ah, não, isso é um bingo santo. Não existe isso. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa demoníaca, né? Fazer rifa em cima de púlpito. Ah, irmão, mas é para angariar fundo para a igreja. Irmão, a Bíblia diz: trazer o seu dízimo e as suas ofertas. Não está dizendo faça bingo. Não está dizendo venda na porta da igreja. Não está dizendo faça bolo. Não está dizendo quando você fizer um templo, uma igreja, faça lá uma lanchonete na frente da igreja. Não está dizendo isso. A casa de Deus é chamada casa de oração. Por isso, irmãos, existem muitas pessoas vazias. Existem muitas pessoas que entram dentro da igreja e saem do mesmo jeito. Por que razão? Porque não tem um encontro com a verdade. Tem encontro com mentira. Com falcatrua de pastores que mente, que comem a gordura das ovelhas, né? Que mente, engana a massa, a população, engana o povo. Hoje em dia, quando uma pessoa fala assim, você é crente, misericórdia. Misericórdia, irmão, você é crente. Antigamente, os crentes eram bem vistos. Os cristãos, eles eram bem vistos no passado, porque protestavam, né? E os sinais seguiam. Existiam muitos sinais de prodígio. Hoje, esses sinais que fazem hoje, tem que se tomar cuidado. Não se sabe se é Deus que está fazendo ou se é o diabo que está fazendo. Porque o império do erro puxa outro erro. Não pode, irmão, uma fonte de água jorrar dois tipos de água. Água boa e água ruim. Água doce e água amarga. Não.
Se existe erro, irmão, se está errado, se estão violando a palavra de Deus, se na sua igreja estão vendendo coisa na porta da igreja, tome cuidado com as pregações, tome cuidado com os ensinamentos. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa pega aí algum ponto de verdade na Bíblia, prega-se esse ponto de verdade na Bíblia e acha que a igreja está toda em verdade. Mentira! Quando o diabo foi ter lá com Jesus no deserto, ele chegou e disse palavra da Bíblia. Ele disse, olha, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz, salta daqui porque está escrito, aos anjos dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo citou a Bíblia para Jesus. Tome cuidado. Se essas pessoas que estão citando a Bíblia para você são realmente de Deus. Fazendo cantina na porta da igreja. Já começa por aí. Vendendo rifa. Em cima de púlpito. Fazendo bingo. Bingo santo. Promovendo festivais aí para angariar fundo. Pastores, pregadores, que para pregar a palavra cobram. Cantores, que Deus te deu o dom, né? Gratuitamente, Deus não te cobrou nada para te dar o dom. E hoje você cobra 5 mil, 20 mil para ir cantar no ministério. E só vai em ministérios grandes, pequenos não vai, porque pequenos não tem condições de pagar o que vocês estão pedindo. Para onde você está andando? Para onde vocês estão indo? Dai de graça o que recebeste de graça. Paulo falou assim, ó, trabalhei de dia e de noite para não ser pesado para os meus irmãos. Vê aí se ele cobrava para pregar o evangelho. Vê aí se ele vendia alguma coisa para alguns irmãos no culto. Ou numa palestra dele. Você não vai encontrar. Você vai ver sim. Que Jesus chegando na porta do templo, ele expulsou os cambistas. Expulse esses cambistas de dentro do seu coração, irmão. Não compre nada na frente da igreja. Não se assemelhe a bingos dentro da igreja. Se preocupe com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus quer de você. Porque a palavra de Deus é que vai salvar a sua vida. A palavra de Deus que vai te mostrar o caminho da salvação. O que é que liberta o homem? Não é campanhas de orações, irmão. Não é constantes jejuns que liberta o homem. O que liberta o homem é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tome cuidado, irmão. A sua salvação está em jogo. Quem é que está te conduzindo? Aqueles que estão te conduzindo são realmente homens de Deus? A palavra de Deus mostra se são de Deus ou não. Amém, irmãos.